Projeto Terra Segura. Depois da apresentação do diagnóstico de terras pelo Diretor Nacional de Terras, Simão Joaquim, vamos àquilo que foi o primeiro painel deste Fórum de Consulta de Terras. Este primeiro painel fez uma reflexão sobre o quadro político legal de terras e foi moderado pelo advogado, pelo jurista Paulo Quinica. Olhando para outros princípios, tais como o desenvolvimento, o bem-estar espiritual e material do cidadão, assim como a questão da economia de mercado. Esta é a pergunta. Temos 5 minutos para dissertar. Muito obrigado. Este tema pode ser abordado em 3 dimensões ou planos: a política legislativa, as opções legislativas e a estratégia legislativa. Eu vou tratar do primeiro destes pontos e já concordei com o Dr. Caleno que ele irá trabalhar nos temas subsequentes. De facto, antes mesmo de ter ouvido o que o Dr. Quinica indicou, nós já tínhamos pensado que eram esses mesmos problemas. E trataremos, em matéria de política legislativa, as questões que estão acima da lei ordinária aprovada pela Assembleia da República, a Lei 1997. E a questão que é preciso pôr é saber se a lei e as práticas existentes interpretam corretamente a Constituição no seu todo e integridade. Já foi aqui dito que nós não íamos pôr em causa a lei. Mas será que ela está a ser bem aplicada? O moderador tocou justamente uma dessas questões, que é de compatibilizar a lei de terras com outros princípios constitucionais. Eu diria, não a lei de terras, compatibilizar as provisões constitucionais sobre a terra e outros princípios também constitucionais, que é desenvolvimento, bem-estar imaterial do cidadão e economia de mercado. As opções legislativas, as decisões políticas e as soluções legais, leis, regulamentos, procedimentos adotadas e como as mesmas funcionam em função dos problemas verificados e que são patentes aos olhos de todos nós. Será que a política adotada ou as políticas adotadas são ainda socialmente relevantes? Será que a política adotada ou as políticas adotadas funcionam? Ou se pode fazer alguma melhoria? E o que concretamente deve ser feito são estas questões a responder. E não haveria fórum mais amplo e qualificado do que este. E, finalmente, a estratégia legislativa, como se deve proceder em caso de ser identificada a necessidade de melhorar o quadro legal existente. Agora, eu vou tratar em profundidade só de um problema, até porque o tempo não me permite. Política legislativa. Como regra, a base da política legislativa são questões que decorrem de imperativos constitucionais. São questões que, do ponto de vista social, são metalegais ou estruturantes no sentido que se reportam aos valores e visão social sobre a terra. E a questão legislativa mais importante é o princípio constitucional da terra como propriedade do Estado. O que é que isto significa?
E aqui começamos a encontrar um dos problemas mais importantes. Espero que neste fórum qualificado, inclusive com vários membros do governo, esses problemas venham a ser resolvidos. Ou pelo menos começar a ser resolvidos. O que é que quer dizer terra como propriedade do Estado? Será que a terra é dos cidadãos? Isto é do Estado dos cidadãos? Ou é do Estado administração pública? Isto é, quem é o dono da terra já não é o Estado tomado na sua totalidade. E naquele tempo, um Estado que não se opunha à sociedade, porque a tradição moderna ocidental é que o Estado é uma força contra a qual os cidadãos lutam. Nós vimos de outra geração em que achávamos que o Estado era um instrumento principal da defesa do Estado. E o facto dele ter deixado de ser o principal executor não retira esta característica imanente do Estado cidadão, do Estado dos cidadãos. E não ponho a pergunta, será que tenho razão quando digo que não é o Estado a administração pública? Não são os governadores, desculpe-me, governador Chapo, não são os governadores, não são os funcionários do Estado que são os donos da terra. Essas soluções têm que salvaguardar o valor económico da terra para que os camponeses, em primeiro lugar, dela beneficiem. Eu quero recordar que no anteprojeto de revisão da Constituição, nós tínhamos adotado uma solução, que não tenho vergonha em dizer aqui, foi-nos sugerida pela leitura da Constituição peruana. Andamos a ler todas estas questões. E que dizia o seguinte: a terra é propriedade originária do Estado, mas pode ser alienada garantindo-se, em primeiro lugar, os produtores diretos. Mas, de facto, saía do quadro anterior. E eu hoje não proporia isso, porque a burocracia neste país está de tal forma entrincheirada que isso era dar-lhes o direito de ficarem com todo o país. Portanto, a questão de evitar a acumulação e essa barganha de terras é um dos objetivos da Constituição, como parte do objetivo de Estado de Justiça Social. E, finalmente, diria que as propostas é que a lei ou o regulamento devem esclarecer e fixar a correta interpretação desses princípios constitucionais, ou seja, para guiar a sua implementação. Nós, não estava ainda, ou também estavas lá, sim, discutimos que cada um de nós, na realidade, deste painel deveriam sair 3 objetivos realizáveis. E a minha proposta é o registro das terras, ver-se de que maneira nós garantimos que esse registro se faça o mais depressa possível, porque é uma garantia de estabilidade. Finalmente, uma palavra gentil. Eu queria recordar aqui uma homenagem às pessoas que trabalharam nesta lei de terras. A falecida Conceição Quadros e outros que estão connosco aqui, Alda Salomão, o Eduardo Giziano, o Dr. Calengo, André Calengo, o Chris Tanner, o João Carrilho, o Gilles Stistac, o Simeão Cambaco,
e o Arlito Puco, Catarina Chidia Massamba e Janete Assulay. Se esqueci alguém, que me desculpem, mas não era razão para eu não mencionar estes nomes que ficam na história do nosso país numa das melhores leis. O Presidente há pouco disse que se houver qualquer coisa de mal, caiam em cima de mim. Porque eu estive nessas fases anteriores, não diretamente nisto. Mas, bom, quem está no governo responde por tudo. Mas eu quero dar esse mérito às pessoas que o merecem. Muito obrigado. Numa perspectiva de opções legislativas, as decisões e soluções legais, estamos a falar da Política Nacional de Terras, da própria Lei de Terras, regulamentos e procedimentos que foram adotados refletindo sobre a maneira como as mesmas funcionam em face dos problemas que têm se verificado hoje em dia um pouco por todo o lado. Será que as políticas adotadas ainda são socialmente relevantes? Esta é uma parte da questão, mas também gostaríamos de saber se a lei, assim como ela está, funciona como havia sido perspectivado em 1997. Há alguma coisa que poderá ser feita? O que é que seria de concreto a ser feito nessa perspectiva? E numa terceira perspectiva também, já legislativa, como é que se poderia proceder se for identificada realmente a necessidade de se revisitar a política e a respectiva legislação? Penso que temos vindo a discutir estas questões já, agora estamos no 9º Fórum. Então, em termos de problemas, conflitos que têm aparecido, penso que existe um consenso em termos dos problemas que existem. E eu iria, se calhar, começar apenas a recapitular alguns dos problemas que temos visto e temos discutido e consensualizado e, eventualmente, apresentar algumas soluções. Dizer que sim, a lei existe, a lei funciona, mas até certo momento a prática, a dinâmica avançou tanto e a lei ficou de algum modo estagnada. A lei, não só a lei de terras, mas também temos que olhar para o próprio regulamento e as políticas existentes. Em 95, quando adotamos a Política Nacional de Terras, o objetivo era de aquela política guiar o processo de revisão da lei de terra, de revisão do quadro institucional. Fizemos. Mas depois daí, a Política Nacional de Terras parece ter esgotado os seus objetivos. Agora, faltou-nos aí uma política para guiar o processo de implementação e tendo em conta agora os desafios que temos. E um dos problemas que aqui foi levantado é a própria lei de terras. Qual é o seu papel no ordenamento jurídico nacional? É preciso recordar que, quando foi aprovada em 97, tinha esse objetivo até de procurar que ela fosse uma lei de bases. Isto significa, eventualmente, iria guiar as outras leis que foram mais tarde aprovadas, como a Lei do Ordenamento do Território, a Lei do Ambiente, Floresta e Fauna Bravia, em 99. Mas o que aconteceu é que essas outras leis foram sendo aprovadas, esvaziando até certo ponto a própria lei de terras, mas deixando também alguns lugares, portanto, vazios, portanto, algumas omissões. Então, o que temos agora é a falta de uma lei que coordene todas essas leis em termos de princípios e algumas provisões que são bases. Portanto, diria que, eventualmente, falta-nos uma lei de bases que possa harmonizar todas as leis que nós temos. Seria eventualmente a lei do ordenamento do território, mas ela não conseguiu cumprir esse objetivo. Então, eventualmente, os problemas que foram levantados de desarticulação,
que tem implicações na implementação e desarticulação institucional, na harmonização das funções e dos papéis dos vários setores, ministérios, pode ter alguma solução se pensarmos numa lei de bases, uma lei de bases da terra. Poderia-se também conferir o tal papel à lei do ordenamento do território, caso seja esta a solução. Uma opção é olharmos também para agora a lei da agricultura, que está sendo discutida, que também vai entra em colisão, e um e o outro pode entrar em colisão em um e outro ponto com a lei de terras, se também não for harmonizada. Senhor Vedor, conforme o diagnóstico nacional de terras já apresentado, uma das prioridades definidas na Política Nacional de Terras é a promoção do investimento privado, nacional, estrangeiro, de pequenas, médias e grandes empresas. Volvidos 20 anos deste quadro político-legal, com certeza que terá-se alcançado alguns ganhos. Qual é o balanço que o setor privado faz sobre a implementação deste quadro político-legal? Obrigado. Em primeiro lugar, seria importante vermos que a nível do setor privado, Moçambique desceu no ranking Doing Business. E se nós olharmos para este quadro, temos estado a discutir a nível do setor privado, já há cerca de 10 anos que se fala em reformas a nível do Estado, e só que essas reformas, nós, a nível do setor privado, e com esta descida no ranking, o que constatamos é que fazer negócios em Moçambique não é fácil, diria assim. Logo à partida, nós temos que olhar, este processo tem uma série de items, que sobre esses items os países estão avaliados. E se nós olharmos para cada um destes items, nós temos que olhar aonde é que Moçambique está bem, ou está a cumprir, ou não está a cumprir. Só para dar um exemplo, quanto tempo é que leva uma empresa para abrir ou para estabelecer o seu negócio em território moçambicano? E se nós olharmos para isto, há uma série de procedimentos, e esses procedimentos muitas das vezes não são claros, ou eles existem, mas há necessidade de tornar estes procedimentos claros no sentido de dizer, para eu abrir uma empresa ou criar o meu negócio, são X dias nesta instituição, X dias naquela instituição, e o que acontece é que muitas das vezes o investidor está à volta ou está a despender o seu tempo e o seu investimento neste processo todo para iniciar o seu negócio. E quando quer começar a atuar ou a desenvolver o seu projeto, neste caso sobre a terra, provavelmente já despendeu uma série de tempo e de recursos nesse processo. Mas isto é só para refletir um pouco daquilo que é a situação económica do país e o estado em que estamos. Mas, tirando isto, nós temos empresas que já estão a operar em Moçambique. E é este setor que provavelmente nós devemos acarinhar e devemos olhar para este setor e de certa forma, dar algumas garantias e incentivos a nível do governo. Digo isto porque a nossa lei, como já ouvimos aqui, é uma lei que é boa, mas temos algumas dificuldades a nível da sua execução e implementação. E é aqui onde está o grande desafio. E nós não podemos olhar só na perspectiva do governo neste processo, mas nós, como setor privado, é que estamos muitas das vezes à frente deste processo, nós é que beneficiamos, no fundo, e encontrarmos caminhos em conjunto para melhorarmos. Uma das coisas que gostaria de ressaltar nesta questão da atribuição do DUATS no processo, no projeto que foi aqui referido, é a questão também do planeamento e do ordenamento do território. Nós,
A lei é clara, sim. Nós vamos dar o direito às comunidades, à população, mas também há um desafio, porque nós, ao atribuirmos, muitas das vezes as comunidades, os projetos estão em assentamentos que o governo vai precisar destas áreas para implantar as suas infraestruturas. Então, o processo de atribuição também deste direito tem que haver um trabalho para que amanhã não tenhamos o problema ou a situação em que depois temos que estar a reassentar ou temos que estar a remover as comunidades porque precisamos de implantar infraestruturas. E são os casos que nós temos estado a viver ao longo do nosso país. Alda Salomão, envolvidos 20 anos da implementação da Lei de Terras e 22 da Política Nacional de Terras, qual é o balanço que se pode fazer em termos de implementação deste quadro político legal? Mas também queria lhe colocar uma outra questão, sendo participante deste fórum desde a sua criação. A questão que queria lhe colocar é a seguinte: o que acha que deveria ser feito, ou qual é o papel que o fórum deveria desempenhar na implementação do quadro político legal? E claro, também perspectivar o futuro, tendo em conta aquilo que foi aqui já dito. Obrigado. Muito obrigada. Muito bom dia. As minhas saudações a todos, Sr. Ministro, outros membros do Governo. Tenho uma grande honra de ter ao meu lado aqui o Régulo Calengo. Eu menciono o Régulo Calengo em particular porque é este o sonho de Moçambique que eu alimento, e penso que não só eu, que é termos a nossa população toda com o perfil de cidadãos formados e informados que possam participar em debates na primeira pessoa. Quando falamos de Régulos, a nossa imagem de Régulos é alguém muito diferente do Dr. Calengo. Então, espero que nós estejamos a caminhar para uma situação em que o Dr. Calengo não seja uma exceção, seja a regra. Em relação às questões que me colocou, eu gostava de começar, talvez mudando um bocadinho a dinâmica do debate e na linha do que o Dr. Oscar Monteiro sugeriu, e numa perspectiva de resultados e impacto. Estas nossas reflexões, penso que chegou o momento de serem reflexões para produzirem algum resultado. É assim? Muito do que estamos aqui a dizer, do que foi dito, não é propriamente novidade. Estas discussões sobre a transmissibilidade, estas discussões sobre a identidade do Estado e sobre o conceito de propriedade pública da terra no nosso país, portanto, não são propriamente assuntos novos. E também não é novo a conclusão de que temos uma base legal geralmente boa, não é assim? Principalmente se ela for tomada como um todo, e é isto que penso que deve acontecer, é que o quadro legal não seja visto de forma isolada. Quando nós falamos de legislação sobre terras, que nós estejamos a ver apenas a lei de terras, mas também todos os outros instrumentos relevantes para o setor de terras, a começar desde logo pela Constituição da República. Então, se nós olharmos para o conjunto, de facto, nós temos um dos melhores quadros político-legais da África no setor de terras. Também não é novidade que o nosso grande problema continua a ser fragilidades em termos de implementação. Então, as minhas reflexões vão fundamentalmente em termos de balanço, e não sei se é propriamente um balanço, o que eu queria fazer mais era colocar um desafio concreto à Sua Excelência, o Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, porque penso que seria bom que nós pudéssemos registar a contribuição de Vossa Excelência como um líder que finalmente nos fez transitar das reflexões para a implementação.
nós estamos hoje na 9ª sessão do Fórum de Consultas sobre Terras, o que significa que houve 8 sessões do Fórum de Consultas sobre Terras, todas elas com discussões profundas, com análises profundas, com recomendações específicas sobre como podemos implementar a legislação. O que é que precisa de ser melhorado? O que é que precisa de ser melhorado? Como é que pode ser melhorado? O que é prioritário e como é que podemos avançar e qual é o papel de cada ator? Assim, então, antes de passarmos para reflexões sobre política, a reforma da Política Nacional de Terras, por exemplo, a minha proposta é: vamos discutir sobre como podemos implementar da melhor maneira possível o que temos hoje. Enquanto refletimos sobre o processo de reforma, como é que já hoje nós podemos começar a dar sinais concretos de melhoria. Por exemplo, temos incongruências, pouca clareza em termos conceituais. Podemos iniciar um processo de clarificação de conceitos. Como interpretar os diferentes conceitos que nós temos na legislação? Não precisamos de mexer na lei para fazer isso. Temos instrumentos de natureza legal inferior que podem ser utilizados para esse propósito. Temos dificuldades em implementar porque os procedimentos não estão completos ou não estão claros. Então vamos produzir instrumentos de natureza inferior que podem ajudar a clarificar procedimentos. Projeto Terra Segura.